Muito se diz por aí que a Casa 9 é simplesmente a faculdade, filosofia, viagens e turismo. Mas, para os autores clássicos, o buraco é bem mais embaixo. A Casa 9 não fala só sobre carimbar o passaporte. Ela fala sobre a sua conexão direta com o sagrado, com oráculos e tudo aquilo que governa o invisível. Então, pega seu mapa astral, pega papel e caneta e vem comigo entender a Casa de Deus. Falando de astrologia. Olá para você que veio entender a Casa 9, também conhecida como a Casa de Deus. Eu sou o Cássio, criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai continuar na segunda temporada sobre as casas astrológicas, agora trazendo a visão dos autores clássicos, principalmente baseada aqui na antologia de Vétios Valens. Lembrando que nessa temporada a gente está seguindo a ordem natural das casas. Então a gente começa lá no ascendente e vem subindo igual os planetas, ó, 12, 11, 10 e hoje a casa 9. Me conta aqui nos comentários qual que é o próximo, que tem gente que não entendeu ainda. Quero ver se você entendeu. Mas antes da gente começar a destrinchar aqui o assunto da casa 9, eu vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, que você sabe que quem deixa o like mora aqui no meu coração, hein? E já se inscreve, ativa o sininho, tá? Você tá inscrito em vários canais, então os canais especiais, igual esse aqui, você tem que ativar o sininho para você saber quando eu posto vídeos, tá? Aproveita e confere nosso clube de membros, que tá ficando muito bom. Já vou aproveitar para citar aqui os novos membros do canal. Luísa Garay, 1710, Denise Nascimento, 2939 e Carlos Ventur. Estes são os novos membros aí que entraram essa semana. Você também pode aproveitar aí os vídeos que estão disponíveis para membros lá, hein? Confere aqui no canal o Clube de Membros. Vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu explico as vantagens de cada nível para você escolher o nível certo para você se tornar membro aqui no canal, hein? E é sobre isso. Agora vamos destrinchar a Casa 9. Então, gente, os antigos chamavam a Casa 9 de Theos, que se traduz literalmente para Deus. Ela tem esse nome porque a Casa 9 é o júbilo do Sol, é o lugar da luz, da verdade e da revelação divina. Vamos ver aqui na Antologia de Vétios Valens, no livro 4, capítulo 12, mais uma vez, o que ele diz sobre a Casa 9. Então, ele só coloca aqui, ó, 9, e começa a falar os temas da casa. 9. Amizade, viagens, benefícios de estrangeiros, Deus, rei, magnatas, astrologia, oráculos, apropriações dos deuses, assuntos místicos e cultos, associações. Então, a gente já vê aqui que tem várias coisas que hoje em dia atribuem erroneamente a casa 8, que vocês sabem, né, gente? Uma coisa é a astrologia com A maiúsculo. Outra coisa é essa astrologia com A minúsculo aí que falam qualquer coisa que tiram da cabeça, tudo errado, entendeu? Então, esse povo aí fica falando que tirar carta, coisas místicas, que. Ah, enfim, né? Tudo que. Magia, essas coisas, eles acham que é casa 8. Não sei de onde eles tiraram isso, gente. Ah, é porque é a casa do oculto, coisas ocultas. Não, não tem nada disso, gente. Nem é coisa oculta. Ó, quando você vai tirar um tarô, uma carta, essas coisas, isso são oráculos. Oráculos são assuntos de casa nova, porque é a revelação do sagrado, do alto. Então é uma coisa da espiritualidade. Tudo que for espiritualidade é casa 9. Magia é casa 9, porque magia move, né, o sagrado, entende? É casa 9, gente. Tudo é casa 9. Nada de casa 8. Casa 8 a gente vai ver semana que vem. É os mortos. Ponto. Entendeu? Então, você tá falando com morto, é casa 8. Agora, depende também do contexto, porque se você tá num contexto de religiosidade, de ritualística, de misticismo, mesmo que seja um morto ali com você, né? Morto falando entre aspas de maneira bem carinhosa, tá, gente? Pra vocês entenderem. Mas mesmo que seja um morto ali com você, é casa 9, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, quando você vai num terreiro de religiões afro, e aí
você está ali com uma entidade. Tá, é uma pessoa desencarnada, mas é casa 9, porque ele é um representante da espiritualidade. Você está tendo um contato com a espiritualidade. Você está tendo um contato com o sagrado. Então aquilo é casa 9. Um trabalho que é feito ali, né? Às vezes para prosperidade, para alguma coisa na sua vida e tal. Aquilo ali é uma magia, é casa 9. Tem nada de casa 8, entendeu? Casa 8 seria quando você simplesmente está na sua casa e você vê um espírito, assim, um vulto, escuta uma coisa. Isso daí, aí pode ser casa 8, porque é apenas um morto. Apenas um desencarnado, entendeu? Sem contexto religioso. Aí é casa 8. Mas se tem um contexto de sagrado, é casa 9, tá? Então, temos que entender esses detalhes. E agora o segundo tópico, né? A classificação da casa. Então, olha só, vamos recapitular. A gente viu a casa 11. A casa 11 era uma casa sucedente, porque ela vem aqui e está subindo para chegar no meio do céu, certo? No último vídeo a gente viu a casa 10, que é uma casa angular. E agora a gente cai do angular, então estamos numa casa cadente. A casa 9 é uma casa cadente. Caímos do angular para o cadente. Começamos a descida, gente. Começamos a descida. Já chegamos no meio do céu no último vídeo, agora começamos a descida. Os gregos usavam o termo apoclima para descrever uma casa cadente. Apoclima significa declinação, ou aquilo que cai. Então vocês já entenderam, né? Que a gente está em plena descida, né? Começamos a descer. Por isso é uma casa cadente. Mas com relação ao ascendente, vem o pulo do gato. Porque a casa 9, ela está em trígono com o ascendente. Então, gente, ela é uma casa de extrema visibilidade para com o ascendente. Tem o aspecto de trígono, que é o aspecto mais fluido que tem. Para vocês entenderem, casas cadentes são casas fracas. Dos três tipos de casa: angular, sucedente e cadente. O cadente é o mais fraco, tá? Então é sempre assim: o angular é o mais forte, o sucedente é o meia-boca e o cadente é o que já broxou, entendeu? Não levanta mais. Então, cadente é o mais fraquinho, entendeu? Aí beleza. Mas a questão da visibilidade para com o ascendente contribui muito na força da casa. Como a casa 9 faz esse aspecto de trígono para a casa 1, então ela tem uma fortificada. É aquela coisa, né? Tá lá assim, borocochô e tomou o remedinho, menina, aqui ó. E aí ficou potente, a casa ficou mais forte, entendeu? Então, assim, ela é uma casa cadente? É uma casa cadente. Mas a força dela é tipo de uma casa sucedente, entendeu? E aí, como a casa 9 faz esse trígono da direita para o ascendente, né, um trígono superior, ela envia raios de sabedoria, proteção e sorte para o ascendente, para a casa 1. E isso vai se manifestar na vida, no corpo do nativo. E é por isso que, mesmo sendo uma casa cadente, ela é uma casa benéfica. Certo, agora vamos para mais uma leitura aqui da antologia. No livro 2, no capítulo 8, aqui temos o lugar do Deus Sol. Pré-meio do céu, a nona posição do ascendente. Muitas configurações. Se os benéficos estiverem neste lugar e tiverem sido atribuídos ao ascendente, ou à fortuna, ou seja, aqui também fala com relação à casa 9 a partir do lote da fortuna. O nativo será abençoado, reverente, um profeta do grande Deus. Na verdade, ele será obedecido como um Deus. Se benéficos não estiverem lá, e se Mercúrio estiver em aspecto, o nativo estará envolvido em adivinhações e ele exporá seu ofício para as massas. Olha meu caso, gente. Não tenho benéficos da casa 9, mas eu tenho o Mercúrio Virgem lá. Olha só. Estou aqui, ó, trazendo astrologia para vocês. Adivinhações? Também sou cartomante, sabia? Não tenho divulgado muito, não, mas eu sou cartomante também, olha só. Falo com os espíritos também, de vez em quando. E tô aqui expondo meu ofício para as massas, não tô? E tô pronto. Ele se tornará um escriturário real na meia-idade. Meia-idade, estamos aqui, ó. Tô
Falta 3 anos pros 40, gente. 3 anos e pouquinho. Mas se maléficos estiverem em conjunção e regerem os lugares mencionados anteriormente, o ascendente e a fortuna, ou seja, em conjunção aqui seria o maléfico na casa 9, no nono signo, né, com relação à fortuna ou ascendente, e se eles ao mesmo tempo forem o regente do ascendente ou da fortuna. Ou se estiverem em aspecto da direita com o lote, aspecto da direita é de cima para baixo. O nativo será um tirano. Ele fundará algumas cidades e saqueará outras, roubará muitas pessoas de maneira mais perversa. Aí a gente traz para os dias de hoje, para os crimes que tem hoje, tá? Então, pode ser aí assaltantes de banco, coisas desse tipo, golpistas, etc. Escapei por pouco, gente. Com o Saturno rege o ascendente, tá no ascendente, não tá na 9. Ele só faz trígono mais de baixo para cima, não é da direita, é da esquerda, mas tá bom. Não foi dessa vez, hein, que eu fui golpista, foi em outras encarnações. Nessa aqui eu tô mais certinho, já tô arrumando os karmas já. Se o Daimon ou a Fortuna estiverem na casa 12, Daimon é o lote do espírito, né? A Fortuna, Fortuna. O lugar do Mal Daimon, né? Casa 12, o lugar do Mal Daimon, como a gente viu no vídeo da casa 12, tá aqui nos cards. Mas os regentes do lote e do ascendente estiverem neste lugar, do Deus, né? Os regentes do lote da fortuna ou do ascendente estiverem na 9, o nativo estará envolvido em muitos males, em viagens, e perderá tudo o que ganhou ou se refugiará nos templos por causa de seus desejos ou dores. E é isso, gente. Lembre-se que tem que trazer para os dias de hoje, né? Então, se refugiará em seus templos, que são os templos, as igrejas, os locais de religião que a gente tem hoje em dia, entendeu? Então, sempre a gente traz para o contexto de hoje, tá? Então, assim, dá para você ver que a Casa 9, ela tá muito além de viagem, intercâmbio, essas coisas. Isso também tá ali. Mas não é só viagem, gente. Quando a gente fala Casa 9, o povo só pensa em viagem. Nossa, dá até uma agonia. Ai, Casa 9, tem um planeta na 9, nunca foi para outro país. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? E outra, ter planeta na casa não quer dizer que você vai viajar. E ter a casa vazia também não quer dizer que não vai viajar, né? Pelo amor de Deus, gente. Não é sobre isso. Não é ter planeta dentro da casa que faz a casa funcional, não, entendeu? É muito além disso. Tem que entender o contexto do mapa. Então, a partir da casa 9, a gente entende a sua conexão com o sagrado. Essa coisa que vocês têm aqui de ter esse gosto pela astrologia, muitas pessoas têm até um fascínio pela astrologia, está conectado com a casa 9. Então, a casa 9, ou a partir do próprio ascendente, ou a casa 9 do espírito, tem alguma coisa ali que faz vocês terem uma conexão com a astrologia, entendeu? Agora, a casa 9 da fortuna já vai trazer uma coisa mais prática, né? Então, dependendo do que você tiver na casa 9 da fortuna, você pode, às vezes, manifestar esse gosto pela astrologia ou por outros assuntos da casa 9 de maneira material, ou seja, fazer a coisa se concretizar na sua vida, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho uns 3 signos de terra, né? Pontos fortes ali. Então eu tenho o espírito em Virgem, o ascendente em Capricórnio e a fortuna em Touro. Então um é a 9 do outro. Nisso de um ser a 9 do outro, essas coisas de casa 9 vão se materializando na minha vida ao mesmo tempo que tem um fascínio e ao mesmo tempo que eu tenho essa vontade de buscar isso, entende? Tipo, o espírito na 9 do ascendente, o ascendente na 9 da fortuna e a fortuna na 9 do espírito. Então, a coisa se materializa, por isso que eu trabalho com astrologia, entendeu? Mas, né, tudo depende, cada um tem uma configuração. Então, é sobre você compreender a configuração do seu mapa. Mas me conta aqui nos comentários, como que é a configuração de casa 9 para vocês? O que vocês têm na casa 9? Qual que é a casa 9 da fortuna? Qual é a casa 9 do espírito, além da casa 9 do ascendente? Me conta aqui, tô curioso, quero saber. Tô gostando que no último vídeo bastante gente comentou aqui. É isso aí, gente. Quero saber a configuração de vocês também, que eu falo a minha, eu quero saber de vocês. E lembrando que para avançar nesses estudos mais profundos da astrologia, tem o clube de membros, como eu já citei aqui no início do vídeo. Dá uma conferida aqui no canal, os benefícios do clube de membros. Você também pode apoiar o canal através do Pix. Eu sempre deixo aqui na descrição um Pix para que você possa apoiar o canal com o valor que você quiser. Antes de sair, confere se você deixou aquele like no vídeo para você morar aqui no meu coração. Confere se está inscrito e com o sininho ativado. Aqui em cima tem
outros vídeos para você continuar os seus estudos astrológicos, o último vídeo, e se já faz mais de uma semana que esse vídeo foi postado, está aqui também o próximo vídeo na ordem natural das casas. Me fala aqui nos comentários qual que é a ordem natural das casas, qual é o próximo vídeo, gente. Se não tá claro ainda, ai meu Deus, espero que esteja. Vejo vocês nesse vídeo que você escolher ver, até lá!